Boa noite. Boa noite, meus irmãos biônicos e irmãs biônicas. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Espero que estejam todos bem. Só chamando o pessoal aqui para iniciar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre artroplastia total do quadril, saúde mental e emoções. Vamos falar sobre sentimentos também, né? Boa noite, Vera, tudo bem? Boa noite, Cristiane. Boa noite, Bela, Catiana, Gabriela, Rô, Karen. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, Lu. Deixa só eu chamar aqui as meninas. Iniciar a nossa live. Oi, Kátia, boa noite. Tudo bem, maravilhosa? Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Boa noite, amigas. Olá. Como é que Boa noite. tá? Bem? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, amiga. Sim. Tá chegando Sim. para vocês o áudio, gente? Sim. Tá muito bom. Qual da live? Tá tudo certo aí com vocês também? Tá ouvindo direitinho? Porque minhas lives é assim, né? Uma hora é a internet que falha, uma hora o áudio cai, né? Quem já faz live comigo aqui há muito tempo sabe como é. Eu até filtro, Jeová. É o que eu tô falando, é isso. Bom, gente, tá travando? Se tiver travando, é bom tentar sair e entrar novamente, porque às vezes acontece de ficar melhor. Pessoal, entra aí novamente. Sai e entra novamente, assim fica melhor. Bom, gente, eu vou começar aqui, né? Iniciar a nossa live. Apresento para vocês aí as nossas psicólogas e biônicas do Grupo Renascimento, né? É a Bela. A Bela vocês já conhecem, a gente fez uma live aqui, né? Foi ano passado, né, amiga? Ano passado. Foi. A Bela ainda não tinha operado, ainda não tinha passado pela cirurgia. E a gente resolveu fazer a live para ela falar, né? Um pouco como foi o processo para ela, do diagnóstico, né? E a Ronise é a nossa nova irmã, né? Irmã biônica. Tá com quanto tempo, irmã? Hoje, mais de 100 dias, dá uns 108 dias por aí. Uns 3 meses já de biônica. 3 meses, né? Vivendo aí o renascimento, que é uma bênção, né, meninas? Para nós. E a gente veio compartilhar com vocês hoje exatamente isso, né? Um pouco aqui da nossa história, de como que é o processo, né? Nós vamos falar um pouquinho também como foi o diagnóstico, como que isso mexeu com as nossas emoções, né? Como que a gente lidou com tudo isso e através das nossas vivências, né? A gente espera trazer aí para vocês incentivo, né? Trazer também motivação, trazer esperança, né? Porque é o que eu estava conversando com as meninas, né? No dia da nossa reunião. Só nós que passamos, né? E que temos um diagnóstico como esse, que sabemos, né, de fato, o quanto isso mexe não somente com o nosso físico, mas com o nosso psicológico. Então, eu espero que vocês gostem muito, né, dessa live de hoje, que tragam para vocês aí esperança, né, luz, para quem precisa passar pelo processo, né, de pré-ATQ e do pós também. Bom, meninas, eu vou permitir primeiro que vocês falem, né, um pouquinho aí da história de vocês, e depois eu conto aqui um pouquinho sobre a minha história. Já tem muita gente aqui que me conhece, mas tem muita gente nova também, né, que entra no grupo aí diariamente. Tá com a palavra, Bela.
Então, minha gente, boa noite. Meu nome é Isabela, mas podem ficar à vontade para me chamar de Bela. Eu sou aqui de Recife, Pernambuco, e passei por esse processo, né, da ATQ faz 1 ano e 6 meses, mais ou menos, né? Então, quando eu descobri, foi muito difícil. Aquele baque, né, que todo mundo leva. Fiquei uma semana muito mal, até eu entender o que era, de fato, a artroplastia do quadril, né? Não era o fim, mas sim um recomeço. E que recomeço, né? Depois que a gente passa, a gente entende que a gente precisava de tudo aquilo, né? De todo aquele momento de sofrimento, de tudo o que a gente passou, porque foi tudo aprendizado e uma construção, né? Para a nossa história de vida. E eu sempre gosto de dizer, né, nas postagens, tu sabe, sempre que eu posto, sempre que eu posso, eu tô ali postando, mesmo depois de um tempo, né, mesmo depois aí de 1 ano e alguns meses, eu gosto de falar o quanto é bom estar desse lado. E o quanto eu sonhei estar desse lado para dizer a vocês que ainda não passaram pelo processo que passe pelo processo, né? Eu sei que dá medo, eu entendo e é natural, porque tudo que é novo assusta, mas passem, porque vale a pena. E aí eu sei que talvez aqui nessa live tenham pessoas que estão à espera, né, de passar por esse processo e daqui a algum tempo estarão, assim como eu, assim como o Su, assim como o Rô e tantos outros, né, testemunhando essa experiência e ajudando outras pessoas. E esse grupo, eu sempre gosto de falar que foi extremamente importante para mim, porque ele foi crucial para que eu pudesse escolher outro médico, né? Porque, Su sabe, eu contei aqui já, vou tentar, né, resumir, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Mas, assim, o primeiro médico disse que eu não teria vida normal, né? Então, eu fui para resolver um problema e ele me disse isso. E aqui já deixo para vocês essa pontuação importantíssima. Vocês precisam, antes de tudo, confiar no profissional que vai estar acompanhando vocês. Porque sem ter confiança no profissional, as coisas elas ficam muito mais difíceis. Porque a gente já está com medo. É algo desconhecido. E se a gente não confia em quem está ali acompanhando a gente, realmente a gente vai ficar muito mais insegura, né? Então, Deus colocou um anjo na minha vida, que é o Dr. Felipe Lima. Então, se você é daqui de Recife, pode procurá-lo, porque ele realmente é um profissional humano, né? Extremamente preocupado, de fato, com o paciente. E foi, primeiramente, Deus, obviamente, mas, segundo ele, foi fundamental, assim, sabe? A consulta com ele, todo o processo, para me deixar segura e eu entender que eu já tinha a minha parte, né? Era a escolha do profissional. Então, encontrar esse profissional em que eu pudesse confiar, eu já tinha encontrado. E aí, as outras questões, como medos e inseguranças, eu fui trabalhando na terapia, porque psicólogo também faz terapia, não é verdade? Então, eu sempre falo que, para mim, existem alguns pilares que são importantes nesse processo, que é o médico, você ter confiança no médico, a sua saúde mental e a espiritualidade. Esses 3 pilares e a rede de apoio, obviamente, né? Que são os nossos familiares, os nossos amigos. Então, esses 4 pontos foram extremamente importantes para que eu pudesse passar esse processo difícil, né? Com mais leveza. E aí, no meu caso, eu precisei enfrentar ainda questões na justiça, porque o plano negou, enfim, precisei, né, esperar aí um tempo. Depois que o juiz liberou, faltou material, e aí depois que faltou material, a cirurgia foi remarcada as 3 vezes. Dentre essas 3 vezes, uma eu descobri que eu estava com Covid. Então, assim, foi um processo bem exaustivo. Su acompanhou tudo muito de perto. Eu dizia, Su, eu não aguento mais, porque o cansaço não era mais só físico, é em todos os sentidos, sabe? De muito desgaste, de muita coisa que a gente vai vivenciando no meio desse processo, né? Então, realmente,
Foi um processo difícil, porém hoje eu entendo que eu precisei passar por exatamente tudo. Até essa questão da justiça, que eu dizia, meu Deus, como assim, né? Eu sempre procurei fazer tudo tão certo e eu tô passando por isso. Mas até isso foi importante, porque hoje eu pude ajudar, né, uma pessoa. E se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria conseguido ajudar essa pessoa. E aí, hoje eu entendo que realmente tudo foi necessário, sabe? Então, nada do que a gente passa nessa vida é em vão. Su não passou por esse processo em vão, assim como eu, Rô e tantos outros não passaram em vão, porque eu acredito muito que a gente pode ajudar o outro através da história da nossa vida, através da nossa experiência, né? Claro que cada um vai lidar, vai reagir de uma forma, mas a gente sempre pode agregar, né, de alguma maneira, através da nossa história na vida do outro. Maravilhosa, como sempre. Conta um pouquinho do Arro. Uhum. Então, muito obrigada por a gente estar juntas aqui no Grupo Renascimento. Eu sou muito grata por ter conhecido vocês, ter conhecido esse grupo. Conheci ele depois da cirurgia, nas minhas noites de insônia e desconforto e tentando me ajustar ali nesse processo. A minha história é a seguinte, eu sou de Porto Alegre, né? Sou aqui do Rio Grande do Sul. E eu convivi com uma displasia congênita do quadril desde que eu era pequena, desde que eu era criança. E de lá, né, desses 40 anos que se passaram, né, na infância, eu sofri, né, bullying, me sentia também diferente, com aquele sentimento de inferioridade. Na adolescência também, aquela coisa da gente, né, querer se encaixar num grupo e às vezes não ter um grupo, né, e a gente se sente muito sozinha com, será que eu tenho uma deficiência, será que eu não tenho? Era, assim, visivelmente parecia uma coisa tão discreta, mas será que não tem aquelas dúvidas que a gente tem, né, de se aceitar também, né, que é muito difícil, assim, da gente, né, ter a questão da autoestima, né, então eu passei por vários processos, assim, até me aceitar, né, até eu entender que a gente, né, como a Bela falou, a gente veio nesse mundo, a nossa história, ela não é em vão, tudo que vem para nós, a gente aprende, né, a gente tem que aprender com nossa experiência de vida. E não negar, né? Muitas vezes eu neguei, né? E foi muito difícil. E aí também tive acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, né? Todo esse apoio da saúde mental, isso ajudou muito nesse processo, né? E aí a coragem para buscar, né, atendimento especializado, né, lá pelos 30 anos, assim, eu comecei a procurar, né, a cuidar um pouco mais e a entender o processo, assim, de me aceitar e de buscar também, né, especialistas, pessoas, né, o importante nesse processo todo de saúde, né, tanto saúde mental quanto a nossa saúde física, saúde do quadril, independente se for do quadril ou outra questão de saúde que quem está assistindo aqui, como, né, vocês tinham comentado que o nosso contexto ele serve para tantos outros, né, casos de saúde. E é importante a gente buscar informação, né, ver o quanto a ciência está aí, os avanços, né, e a minha busca assim, foi pensar assim, o quanto que eu posso buscar o melhor para a minha saúde, né, e busquei um doutor, o doutor Antoni Epps, também indico aqui no Rio Grande do Sul, né, especialista, e antes de fazer a cirurgia e antes de tomar essa decisão, pesa muitas coisas na nossa vida, né, a gente tem várias questões emocionais ligadas, né, e como é importante a gente ter esse apoio também, essa rede de apoio é importantíssimo, assim, e que bom quem está aqui assistindo a live ter esse grupo agora, né, a Su falando, né, em uma reunião que a gente teve, né, que ela se sentia sozinha, e realmente a gente se sente sozinha né, na nossa deficiência, nas nossas dores, mesmo que a família esteja ali, a gente, né, não é a mesma coisa, né, de a gente encontrar alguém e sentir pertencente, assim, né, sentir acolhida, pertencente, e aí também a gente vê os casos de sucesso, aquilo ali vai dando esperança pra gente, e pra gente buscar né, a nossa vez, assim, de enfrentar. Os medos vêm, a ansiedade vem, né? A vontade de chorar e de fugir também, né? Mas a gente tem que acreditar no nosso potencial, né? O nosso
né, a nossa capacidade de resiliência, né, a capacidade de superação. E aqui, nesse grupo, eu vejo muito disso, assim, né, independente das nossas dores, dos nossos sofrimentos, né, dos desconfortos, né, é muito mais a gente ver o lado, né, que a coisa vai acontecer, que vai dar certo. Isso ajuda na nossa imunidade, né, ajuda muito, assim, trabalhar a saúde mental, emocional, os nossos medos, as nossas crenças, né, de que às vezes dá um resultado errado em algum lugar que tu leu, tu já se esquiva, né, do teu processo. Não é pensar sim dos riscos, ser realista também, pé no chão, mas ao mesmo tempo ter essa esperança, né? É isso que nos move para frente para tomar a nossa decisão. E às vezes não acontece no tempo que a gente quer. A gente, né, a minha cirurgia também foi por convênio, eu tive um desgaste também com o convênio para autorização, idas e vindas, discussões e tudo mais. E quem espera por uma cirurgia no SUS? Como é muito mais, né, demorado, né? E essa ansiedade junto, e a dor e o desconforto vindo, né? Mas a coisa acontece e a gente tem que dar o melhor de si, né? Para esse processo, o que eu tive nesses, né, há mais de 100 dias atrás, né? Passando, que a gente tem que respeitar o nosso processo, entender que é preciso, não podemos pular etapas, né? Cada processo tem que ser vivido e com todo o nosso melhor, assim, né? E entender que aquilo ali é só um capítulo, eu só imaginava assim, quando ia acontecendo pós-cirúrgico, que cada etapa era um capítulo da minha vida, que não era uma coisa eterna, mesmo que a gente fique muito assustado, né? Então é um processo assim de se cuidar muito, assim, né? O nosso psicológico, o nosso emocional, né? E da gente ressignificar algumas coisas também, né? E trabalhar nossas crenças também, nossos pensamentos negativos, né? Tudo isso que envolve, né? Essas ondas assim de emoções, porque são ondas, né? Elas vêm muito fortes, mas aos pouquinhos elas vão se quebrando ali na praia, como se fosse uma onda do mar, né? Essa é a ideia, assim. E isso também a gente passa muito, né? Não, né? Talvez não com o nosso relato, mas também com a nossa experiência de vida para os nossos pacientes também, né? Que qualquer problema psicológico é difícil, tem aquele momento doloroso, né? Mas é uma frase que dá até para tatuar, assim, né? A dor, quando cura, vira força, né? A gente se fortalece na nossa dor, né? Vivendo, só que tem que viver. Por mais desconfortável que seja, a gente precisa passar por esse processo. E é tão lindo depois a gente floresce, né? Olha quantas flores, quantos jardins tem no Grupo Renascimento, assim. Eu fico encantado com todos vocês, assim. Verdade. Eu me emociono todos os dias, né? O tempo inteiro. Ao mesmo momento em que eu choro com algumas pessoas, né? Igual você falou sobre pessoas, né? Os nossos irmãos que esperam pelo SUS, né? E assim, eu vejo muitos relatos, eu conheço uma biônica mesmo que ela está há 8 anos na fila do SUS esperando pela cirurgia, né? Então eu vivo essas emoções, né? Porque estar à frente do Grupo Renascimento não é só estar aqui, gente, ai, bonitinho e tal, não é. Eu lido com histórias todos os dias, né? Nós aqui da profissão sabemos como é, nós lidamos com vidas diariamente, né? E ao mesmo tempo que eu tô aqui chorando por conta da dor de um irmão, eu tô chorando de emoção por outro que está conseguindo, né, renascer para a vida, né? Então, para mim é um prazer enorme estar à frente do Grupo Renascimento. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre a minha história, de como surgiu o grupo, né? Muitas pessoas aqui do grupo estão comigo há muitos anos, né? Desde o início, mas, como eu falei, existe pessoas novas, né? O tempo inteiro. Então, assim, o Grupo Renascimento, ele surgiu através da minha dor, né? Depois do processo em que eu passei, né? Eu tive o diagnóstico de osteonecrose, né? Na cabeça do fêmur da perna direita. E eu descobri essa osteonecrose por conta de uma dengue,
que eu peguei dengue uma em cima da outra. E a gente sabe que a dengue dá o quê? Dor nas articulações, né? E eu comecei a sentir muita dor na minha articulação da perna direita de chegar a não caminhar, né? De ter que me segurar nas coisas para poder ir de um lugar para o outro. E aí, nessa segunda vez que eu estava com dengue, né? Eu achei, porque foi uma em cima da outra, e na segunda vez eu achei que era uma gripe e tal. Tomei muito remédio por conta das dores e resolvi ir no hospital, né? Fui no hospital, na época estava tendo esses surtos de dengue, eles fizeram novamente o exame, né? E deu que eu estava com dengue novamente. Só que ele falou, olha, realmente dói a articulação, mas não ao nível que você está, né? Que você está mancando e tal, não está conseguindo caminhar. É bom a gente fazer um raio-x. E aí eu passei pelo ortopedista, fiz o raio-x e, além da dengue, saí com o diagnóstico que eu estava com artrose. Isso com 27 anos de idade, né? Então pensa assim, como assim? Eu com 27 anos de idade, tendo um diagnóstico de artrose, né? Que geralmente acontece com pessoas acima de 65 anos. Isso é o que a gente vai ler por aí, gente, né? Que é uma doença que acomete pessoas de 65 anos para frente, né? Mas não é bem assim. Isso eu fui descobrir através do meu diagnóstico, né? E ali eu já saí muito triste, né? Fiquei 20 dias internada por conta da medicação que eu tomei, porque também deu hepatite medicamentosa, né? Então, a gente percebe que também ficar tomando remédios por conta da dor não vai resolver, porque infelizmente chega um momento da doença crônica que remédio nenhum passa dor. Às vezes nem a morfina, né? E aí eu fui em busca de um especialista depois que eu saí de lá. E esse primeiro especialista que eu passei, a, a, a forma como ele me tratou, né, me fez sair de lá mais desolada do que eu tinha entrado, né? Falou, olha, não tem muito o que fazer no seu caso, a não ser fazer a cirurgia, a gente vai arrancar um pedaço aí da sua perna e é isso, é isso. E eu, como assim, né? Vou ter que arrancar um pedaço da minha perna e botar uma prótese. Não me explicou o que era artroplastia. Então eu saí de lá pior do que eu entrei. E eu saí de lá na cabeça de que eu não ia fazer essa cirurgia, né? Meu esposo, eu não vou fazer essa cirurgia. Eu não vou. Porque se eu fizer essa cirurgia, eu vou ficar pior do que eu estou. Só que aí foi passando, eu fui ficando pior. Porque a minha perna direita, ela foi entortando completamente para dentro. Fui perdendo a mobilidade, eu fui perdendo, sabe, movimentação da perna. Não tinha mais amplitude, nada. E aí, eu acabei entrando numa depressão muito, né? Uma depressão profunda, vamos colocar assim, né? E que eu fui só piorando, né? E eu me via muito sozinha, né? Como eu falei para as meninas, eu me via muito sozinha. Era como se só eu estivesse carregando todas as dores do mundo inteiro sobre mim, né? E ninguém conseguia me entender a dor que eu estava passando, né? E por mais que os nossos entes queridos, né, que estão ali do nosso lado, tentem entender a dimensão, a magnitude da nossa dor, do nosso sofrimento, eles não conseguem compreender. Eles não conseguem, né? Eles vão estar ali do seu lado, falar, você vai ficar bem e tal, mas eles não conseguem compreender, né? A tamanha, né? Tamanha dor que a gente sente. E não só física, mas mental. Porque os pensamentos, né, da gente, a gente sabe como é, né? Ah, que você vai ficar assim para sempre. Ah, que se você fizer uma cirurgia você vai ficar pior. Ah, que nunca mais você vai caminhar. Ah, que nunca mais você vai fazer isso e isso. A mente da gente vai trabalhando. E tudo aquilo que a gente alimenta cresce, né? Vai alimentando esses pensamentos, você vai ficando cada dia pior, né? Mas chegou no momento em que eu já estava no fundo do poço e eu não conseguia ir mais para o fundo, né? Então, lá no fundo do poço, eu resolvi, né, ir em busca de estudos, né, que falassem sobre a cirurgia, que falassem sobre
procedimentos paliativos, né? E aí eu comecei a estudar sobre artroplastia e achei também os vídeos do Dr. Guzmão. Então foi aí que eu, poxa, vou fazer essa cirurgia, né? Aparentemente eu vou ter uma vida normal, né? E aí eu fui em busca de um segundo médico, também não gostei muito, mas foi através dele que eu cheguei ao Dr. Fernando Ono, né, que é lá de Brasília, super, sabe, um médico excelente e super humano, sabe? Empatia, nossa. Eu cheguei no meu médico já, quando eu bati o olho nele, assim, eu falei, cara, é ele. É ele que vai fazer a minha cirurgia. E aí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a chorar, e chorava, falava, doutor, pelo amor de Deus, me tira da onde eu tô, eu não quero mais viver nesse sofrimento, eu não quero mais sentir dor, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha casa, eu quero voltar a viver, eu não aguento mais viver da forma que eu tô vivendo. E aí o meu médico falou pra mim, falou, olha, eu nunca fiz cirurgia numa pessoa tão jovem, mas eu vou fazer a cirurgia. E, cara, eu saí de lá super feliz, fazer os exames e tal. E aí, né, já pulando lá para quando eu fui fazer minha cirurgia, antes de entrar na sala de cirurgia, eu fiz uma oração muito forte, né, entregando, lógico, a minha vida a Deus, né? E falei com Deus, né? Falei, olha, Jesus, eu vou entrar agora para fazer uma cirurgia. E eu sei que eu vou sair boa de lá. E eu vou ter uma vida normal. E através de tudo isso que eu estou passando, eu vou ajudar outras pessoas. Então, o Grupo Renascimento, ele surgiu ali, no dia 20/8/2017, antes de eu entrar na sala de cirurgia, né? E eu saí de lá e, através da minha recuperação, foi que eu fui anotando as coisas e fui percebendo e tal. E comecei, na verdade, falar sobre artroplastia em outro grupo, porque eu também fiquei com medo, o medo de abrir a página do grupo e lidar com tantas vidas, né? Tantas pessoas, tantas expectativas, né? A gente fica com medo. É normal que a gente sinta medo, receio, ansiedade, né? Em tudo aquilo que a gente vai fazer a primeira vez. Foi assim com a cirurgia, eu acredito que tenha sido assim com vocês também, o medo, a ansiedade, a gente não saber o que esperar, mas com aquele sentimento, né, de tipo assim, não, eu espero o melhor, eu vou conseguir, eu vou vencer, né? E então foi assim que surgiu o grupo, né? Eu comecei a falar em outro grupo, as pessoas não me aceitaram muito bem nesse grupo, né? Tanto que eu falei para vocês, a mulher me bloqueou, me tirou e deu uma briga. Aí as meninas, não, volta ela, volta ela. E aí ela me voltou, mas 2 dias depois ela me tirou do grupo de novo. E foi aí que 2 irmãs maravilhosas aqui do grupo, a Mindy e a Tássia, chegou e me falou, Su, pelo amor de Deus, tá na hora de você, né, abrir seu grupo, vamos lá e tal, vamos ajudar esse pessoal. Então, foi assim que surgiu o grupo, mas ele começou no WhatsApp, com algumas pessoas. Do WhatsApp ele foi para o Facebook, onde nós temos hoje 4.700 pessoas. E agora tem 1 ano que eu tô com o grupo aqui no Instagram, né? E que é uma página voltada mesmo para ajudar as pessoas, né? Trazer informações, mostrar através não somente do meu relato, porque eu não queria uma página que falasse somente de mim, eu queria que falasse de todos, né? De toda a nossa comunidade, de toda a nossa família. Então, eu não mostro somente a minha recuperação, eu mostro a recuperação de todos vocês, né? Que estão aqui. E eu percebo o quanto isso ajuda as outras pessoas, né? Uhum. Feedback todos os dias, falando, olha, eu vou fazer a minha cirurgia semana que vem, as publicações, os vídeos, a forma como você acolhe, né, tem me dado muitas esperanças e tal. Então, é muito bom poder fazer parte disso e poder ajudar as pessoas através da minha história, né, do meu processo. E é como a Bela falou, né? Nada do que a gente passa nessa vida aqui é de graça. Nada, né?
Tudo tem um propósito, mas também você tem que saber o que você vai fazer com esse propósito, né? Porque tem pessoas que vão ver a cirurgia de uma forma negativa, né? Já existem pessoas que vai ressignificar tudo isso que a gente passa, né? E fazer uma história feliz, né? Hoje a gente está aqui sorrindo, né? Estamos aqui falando sobre o nosso processo, mas houve um tempo em que nós também choramos, que nós também sentimos tristeza, que nós também tivemos medo, né? Mas nós não nos permitimos, né? Que isso fosse maior do que a nossa vontade em ter qualidade de vida. E era isso que eu queria trazer para as pessoas aqui através das nossas histórias aqui, né? E, e também falar, né, sobre os tópicos, né, que a gente vem vendo nesse processo que a gente separou. E um que me chama muita atenção, que eu até conversei com vocês, é sobre a comparação, né? A gente tem essa tendência, né, a se comparar sempre com a recuperação do outro. E eu sempre tento passar, né, para as pessoas que estão passando aí pela recuperação, de que é importante que a gente olhe para a nossa história, né? De onde viemos e onde estamos, né? Porque nós é que passamos pela cirurgia, e isso é comum, né, a todos nós. Mas o que levou, né, a cada um a passar pelo seu processo? Você percebe que a Rô foi por conta de uma displasia, que é algo que já veio da infância, né? E talvez para ela a recuperação vai ser diferente da Bela, né, que passou por pela cirurgia por outro motivo, né? E eu vejo muito isso aqui, né, sobre a comparação. Como é que vocês lidaram, né, com isso na recuperação de vocês? Então, eu sempre tive muito cuidado em relação a essa questão da comparação, porque eu tinha essa consciência de que cada um tem a sua história, né? De uma maneira geral, cada um tem a sua história. E aí, eu vi muito, eu acompanhei de perto aqui duas recuperações que eu não esqueço, que foi de Marcela e de Patrícia, que é as duas, né? São da área da educação física. E aí eu via que na recuperação elas me passavam tanta força, né? Eu estava ali no processo de recuperação, né? Tentando cada dia, e eu dizia, é assim que eu quero passar o meu processo de recuperação. Eu não quero reclamar, eu não quero nada, porque essa cirurgia veio para resolver a minha vida. Então, teve um momento no meu processo de recuperação, acho que com uns 15 dias, que eu todos os dias fazia religiosamente a minha caminhada de 10 minutos aqui. Todo dia, todo dia, todo dia, até minha marcha ficar bem certinha. Só que teve um dia que eu não estava. Era como se eu tivesse regredido. E aí eu fiquei muito irritada. Eu acho que esse foi o único dia de todo o meu processo que eu fiquei muito irritada. Aí eu fiz, não, calma. Calma, 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 que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nem todos os dias são bons, mas há algo de bom todo dia. Hoje talvez não esteja sendo esse dia tão bom, né? Mas eu vou conseguir passar por ele. E aí logo em seguida eu tive a consulta com o Dr. Felipe. E aí ele olhou para mim e disse, olhe, você vai voltar a andar com a sua marcha certinha. Vai. E aí onde entra a questão da segurança para você ter no profissional, porque aquele momento ali para mim foi crucial. Ele olhou nos meus olhos e ele disse: "Você vai voltar a andar. Agora sim, eu não faço milagre. Então você precisa ter um pouco mais de paciência". E foi exatamente isso. E só foi aquele dia ruim, só foi aquele dia difícil, dentre tantas outras coisas que eu vivenciei. Então eu tive muito esse cuidado de, eu tô vendo as meninas aqui, a recuperação delas está indo no ritmo legal, mas talvez a minha recuperação não acompanhe esse ritmo, porque eu tenho uma outra história de vida. Outro ponto importante é, você passou quanto tempo mancando? Você passou quanto tempo, né, nessa situação? No caso de Rô, foi a questão da displasia. No meu caso, foi uma causa indefinida. Eu ainda não conheci uma pessoa. Se tiver alguém aqui, por favor, depois me manda mensagem. Que eu tenho essa curiosidade, porque até então
sempre é por conta de uma fratura, displasia, alguma outra questão, mas no meu caso, a gente não conseguiu descobrir também, nem valia a pena investir tempo nisso, porque não ia resolver, né? Uhum. Então, assim, é muito importante que quem está passando por esse processo de recuperação, que cada um respeite o seu tempo, que olhe para mim, para a Su, para a Rô, e possa se inspirar no sentido de, caramba, se elas passaram, eu também vou conseguir passar. E não no sentido de, ai, o meu está demorando muito. Ai, as coisas acontecem com o outro, mas comigo não acontecem, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque cada um tem a sua história. Então, o tempo que você passou mancando, o tempo que você passou na espera de fazer a cirurgia, vai também influenciar no seu processo de recuperação. Faço minhas palavras da Bela também, nesse sentido, e nesse processo, né, do pós-cirúrgico, eu vivi um dia de cada vez. E era um dia assim como a gente tem aquela atenção plena que chama mindfulness, né? Da gente viver o presente e tá sentindo o teu corpo, a tua perna nova, parecia que a perna era gigante, maior que a outra, tinha 1 tonelada e eu muito assustada e eu toda hora mandando perguntas pro médico. Eu sempre tenho um caderninho, um monte de pergunta a cada consulta e ele tá dentro do esperado. Tá super bem, tá? É isso mesmo. É assim desse jeito. Então, é essa confiança que a gente tem no profissional e tanto também na fisioterapia, isso ajuda muito a gente ver que a gente é capaz, que a gente vai superar, que é aceitar o processo, é tu viver o teu processo. Nesse momento, tu tem que focar nos teus cuidados, né? E essa, a comparação, né? Eu não consegui ter tempo de comparar. Antes eu via assim, mas eu quero ficar assim. Porque tudo começou essa vontade de fazer cirurgia diante de uma colega lá do meu trabalho, que ela fez a cirurgia e ela disse assim, por que eu não fiz antes? É mais ou menos a mesma idade que eu. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça, eu disse, meu Deus, será que eu vou ter que esperar até os 60 anos, até os 70 anos, o quanto eu vou ter que sofrer, o quanto, né, vai me limitar essa questão de mancar e sentir dor na coluna, e agora sentir no joelho, né, o risco, tem risco, mas os riscos são calculados, né? E a gente tem que enfrentar. E com medo mesmo, a gente não vai perder os nossos medos nunca. O medo é uma defesa nossa. É uma defesa natural, a gente precisa, assim como a ansiedade. Só que a gente não pode deixar que a ansiedade controle a nossa vida, porque senão a gente estagna e não toma as decisões que a gente precisa tomar. Então eu vejo, né, todos os casos muito como uma inspiração, assim como a Bela falou, de tu enxergar assim, eu quero estar desse jeito em algum momento. Não sei se com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses, mas eu vou estar. Eu quero, e eu vou estar muito próximo disso, né? E esse acolhimento também dos profissionais, né? Do meu médico, das minhas fisioterapeutas maravilhosas. Eu acho que lá era um momento assim de eu ter interação com alguém, porque eu só ficava em casa. Né? Ficava em casa ali, eu não conseguia nem estudar, nem ler. O pessoal, aproveita para descansar, aproveita para estudar nesse momento. Eu disse, eu não conseguia ler uma frase, porque a gente está naquele processo de um corpo novo, se adaptar e está toda hora se ajeitando, né? O desconforto vem, mas aos pouquinhos ele vai passando. Né? Até a ideia assim, de falar com vocês, né? Da gente ter essa ideia da live, né? Quantos relatos ali de medo, de ansiedade, às vezes de arrependimento no primeiro, segundo dia de pós-cirúrgico, né? Eu disse, gente, não é assim. A gente está vendo que a coisa vai transformando, a gente vai se transformando, né? É que nem uma borboleta assim no casulo, a gente vai se fortalecendo, só que a gente tem que acreditar na gente e no nosso processo. Porque se a gente, né, cair, né, dizer assim, mas olha o que eu fiz, eu tô arrependido, as coisas não vão né, ter a mesma proporção, né, de cuidado. O teu corpo responde ao teu cérebro. Né? A gente está ligado, assim, quanto mais tu tem esperança, se tu tem ferramentas e acreditar no teu potencial, assim como a Bela falou, né, a espiritualidade, a meditação, para mim foi fundamental, assim, todo dia eu buscava meditar, né, acalmar a mente, né, apaziguar, para dizer, não, vamos aceitar o processo e, tu faz o teu melhor, né?
E tinha vezes que eu chorava, que eu me arrependia assim, meu Deus, o que eu fiz? Não, mas eu via que cada dia era necessário passar por aquela dor ou aquele desconforto. E que as coisas iam passando, né? Cada dia, cada semana vai passando e aceitando o processo e vivendo intensamente, assim, né? É importante não se comparar, assim, né? A comparação, eu acho assim, na nossa vida, o ser humano, ela é inevitável. A gente sempre acaba se comparando, É. né? Mas assim, eu acredito que dependendo da forma que você olha assim para o outro, isso acaba te paralisando, né? Você se compara tanto a outra pessoa que você acaba se paralisando, porque você acredita que para você começar a fazer algo, você precisa estar no nível daquela outra pessoa, né? E a gente sabe que não funciona assim, né? Por exemplo, a pessoa que fez cirurgia agora, ela não vai estar fazendo a mesma movimentação de uma pessoa que está há um mês, né? Com a cirurgia feita. Então, eu sempre tento alertar as pessoas a isso, né? A gente tem que olhar para o outro para nos incentivar, para falar assim, Uhum. pô, vai dar conta, né? Mas não para chegar ao nível de se comparar e falar bem assim, eu nunca vou fazer o que ele faz. Mas a gente não sabe. Como é que você já sabe? Como é que você já, né, chegou nessa conclusão de que você não vai dar conta de fazer algo, né? Então eu acredito que é como a Ru falou, a gente tem que respeitar o nosso processo. É importante que a gente tenha paciência, né? E eu sempre falo, a artroplastia ela te ensina. Se você não tem paciência, ela vai te ensinar. Ela vai te ensinar porque não adianta você querer correr, É. não adianta, você vai ter que engatear primeiro. Você primeiro vai ter que andar no andador, depois você vai ter que engatear e depois aprender os seus primeiros passos. Eu sempre falo assim, gente, pensa assim, olha, é um renascimento. É nascer de novo. É você ter que aprender ou reaprender coisas que você deixou de fazer há anos, né? Porque tem muita gente que deixa de fazer há anos. Eu fiquei 2 anos sem estimular a musculatura da minha perna, sem fazer exercício físico, perdendo massa muscular. Então, assim, quando eu fizer a minha cirurgia, não vou dar conta de sair correndo, andando, né? E igual eu vejo muitas pessoas falando para mim, nossa, mas a pessoa, eu vi uma pessoa, conversei com ela e ela falou que, poxa, as dores iam ficar lá na sala de cirurgia, né? Mas quais são as dores que essa pessoa estava se referindo, né? Será que não eram as dores da artrose? As dores de uma displasia, né? Porque dores musculares a gente vai sentir, gente. A gente vai sentir dor muscular, a gente vai sentir incômodo. E a gente está falando aqui com pessoas que passou pela cirurgia, né? Que passaram pelo processo de recuperação. Então você vai sentir sim algum incômodo, alguma dificuldade, né? Mas nada disso pode parar o seu processo de recuperação, né? A gente tem que parar assim para descansar, né? Tipo, aí hoje eu tô cansada. Hoje eu tô cansada, mas amanhã eu vou tentar novamente, né? O que a gente não pode é parar, né? A gente já espera tantos anos, né, para poder fazer a nossa cirurgia. Chega na recuperação, a gente vai deixar a desejar porque a gente não está conseguindo fazer o que o outro está fazendo? Não, a gente tem que entender, ó, que legal que o outro está fazendo, que bom, né? Fico feliz demais, mas agora eu vou fazer o meu processo, vou fazer aqui de pouquinho em pouquinho, né? E a questão da ansiedade, né? Isso acaba pegando muito, né? É normal que todos nós aqui tenhamos, né, a nossa ansiedade e tal. É normal a gente ter ansiedade. Isso faz com que a gente vá em frente, né? Mas por muitas vezes eu vejo que atrapalha, né? Alguns pacientes, né? Atrapalha a recuperação, né? Justamente por conta disso, por conta da comparação, né? Por isso que eu perguntei para vocês como que vocês lidaram com isso, né? Eu, assim, na minha época eu não tinha com quem me comparar. Eu não tinha. A minha comparação era comigo mesma, em como eu estava. Então, talvez por isso eu fale muito para as pessoas sempre olharem
lá atrás, olhar um pouquinho para trás, olha um pouquinho para trás. Como é que você estava uma semana atrás? Não precisa muito longe, não. Como é que você estava semana passada? Como é que você estava? Como é que você está hoje, né? Porque a gente acha que a gente tem que comemorar só grandes conquistas. Mas, gente, só da gente dar um passinho e não sentir aquela dor, sabe? Já é uma grande vitória, sabe? De você conseguir fazer um movimento que seja com a perna e não sentiu nada, isso já é uma grande vitória. Vocês percebem que quando eu faço postagem das pessoas aqui, eu sempre boto isso. Grandes vitórias, grandes conquistas, porque são grandes, né? Para nós, né? Que não conseguimos fazer nada, então qualquer movimento que a gente faça, gente, é uma grande vitória. Então comecem a olhar para a história de vocês com mais amor, com mais carinho, né? Acolham vocês, acolham a história de vocês, escutem mais vocês, observem mais vocês, né? Porque às vezes a gente olha muito para fora e esquece de olhar, Uhum. né? Uhum. Então é importante que a gente olhe para a nossa história, né? E ali, eu queria falar com vocês também sobre a questão, porque é tão, ó, gente, já, ó, 7h52, como é que faz? Como é que faz com a live, gente? Que a gente começa a falar, o negócio começa a ficar bom, aí a live já batendo quase 1 hora. Como é que faz? Né? Eu queria aqui ainda falar sobre autoestima, eu queria ainda falar sobre a questão da cicatriz, que é algo que pega muito as mulheres, né? E o que me fomentou muito, né? Os nossos encontros que eu falei pra gente fazer mensal é justamente por conta disso. Porque numa live a gente não consegue, gente. Não consegue falar. Ó, a Lara falou, vamos fazer uma live por semana. Pois é, eu já tô pensando em fazer assim já. Uma live por semana pra gente poder abordar tantos assuntos, né? Porque é muita coisa. Ó, gente, é sério. Eu acompanho o grupo já há quase 1 ano, me ajudou muito a tomar coragem para fazer a cirurgia. Porém, no meu caso, continuo com as dores. Tenho 8 meses de cirurgia. Agora é seguir em frente. Está fazendo acompanhamento, Ricardo? Fortalecimento, alongamento, bilateral. Então, meninas, como que a gente faz agora? Minhas PCs. Só se eu não sei como é que tá a questão do horário de vocês, né? Só se a gente encerrasse e voltasse. Por mim, tudo bem. Eu faço isso aqui sempre aqui. Por mim também. Aí ficam duas, né? Pode. Ficam duas gravações, isso, né? Exatamente. Por vocês, tudo bem? Porque aí Tranquilo. então Sim, e a gente para outra. Pode ser? Então Pode. tá. Não sim. sumam daí, esperem que a gente já volta. Só um pouquinho.